A Bíblia diz no livro de Joel, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 21. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Hoje é o último capítulo do livro de Joel. Quem não assistiu 2 nem 1, eu convido a assistir. É uma preciosidade. É um livro profético muito significativo, muito importante para nós. Aqui está falando naqueles dias e naquele tempo. Essa expressão é uma forma de datar a profecia. Por quê? Porque a gente já viu no capítulo 1 o que aconteceu com a história dos gafanhotos. E no capítulo 2, o exército, que era um exército estrangeiro, entre aspas, que era o exército inimigo, e depois ficou bem claro que era o exército de Deus, que o próprio Deus era o comandante, o general, o líder do exército. Então, naqueles dias e naquele tempo, tá se referindo ao que a gente já estudou. Deus perdoou, Deus teve misericórdia, Deus se compadeceu. Deus não destruiu o seu povo. Então, ele está dizendo, ó, eu mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Aí tu vai pensar assim, bah, não entendi nada agora. Agora. Deus perdoou Israel, Deus perdoou Judá, Deus perdoou o seu povo, Deus perdoou a sua herança e ele virou, vamos dizer, o canhão, a sua ira, a sua fúria contra as nações que espalharam o seu povo. Então, o dia do Senhor, é isso que é muito importante tu entender. O dia do Senhor, ele é escuridão, ele é densas trevas, ele é juízo, julgamento, castigo, sentença, dor, morte, para quem não está em Cristo, para quem não está sob a poderosa mão de Deus, para quem não tem o Espírito Santo, para quem não tem Jesus, para quem está devendo, entende? Como o povo de Deus buscou a Deus, se arrependeu dos seus pecados, pediu misericórdia, os sacerdotes clamaram, choraram, oraram, fizeram a intercessão pelo povo, Deus perdoou, Deus se compadeceu, Deus teve misericórdia. E agora, o que Deus vai fazer? Deus vai usar a sua ira contra as nações que fizeram mal ao seu povo. Deus vai mudar a sorte de Judá e de Jerusalém, do povo de Deus. Então, o dia do Senhor chegou para aqueles que fizeram mal. E aí, fala sobre o vale de Josafá. Josafá foi um grande rei, um homem de Deus, um rei temente a Deus, que fez o que agradou a Deus. E o vale do Josafá significa o vale do julgamento. Significa que o Senhor julgará, significa que Deus julgará. Muito mais do que um lugar geográfico, físico, específico, é a simbologia de dizer, vamos se reunir e vamos botar os pingos nos is. É isso que está sendo dito aqui, tá? Entrarei em juízo contra elas quem? Contra as nações, contra os vizinhos que fizeram mal para Judá e para Jerusalém, que se aproveitaram, que se alegraram da desgraça do povo de Deus. Espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Sim, virou um circo, né?
Judá foi para o cativeiro e a terra ficou lá. E foi loteada, foi ocupada, se apossaram da terra, fizeram horrores. Vocês viram que teve, quando a gente estudou Ezequiel, teve um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos de exilados. As coisas foram acontecendo ao longo desses 70 anos. E durante esse tempo as nações pintaram e bordaram contra Judá e contra Jerusalém. Então agora a gente vai ver que nesse julgamento o Senhor vai se vingar, porque a vingança pertence a Deus. A vingança vem de Deus. Então vamos ver, o que é que eles aprontaram? 3. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filistia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Então, agora tá bem claro o que eles fizeram de errado. Mexeram com os meninos e com as meninas. Escravizaram e imaginam o que mais, né? Espalharam, quer dizer, levaram para todo lado, desterraram, exilaram, sequestraram, baniram, expulsaram. Consegue entender? Tu tem a tua cidade, tu tem o teu estado, o teu país, e de uma hora para outra tu tem que sair de lá. E os teus filhos, as tuas filhas são vendidos como escravos. São tratados como mercadorias. E aí, o próprio Deus pergunta: o que vocês têm contra mim, Tiro e Sidom? Tiro e Sidom são cidades da Fenícia. Presta bem atenção nisso. Os fenícios, eles eram uns vizinhos assim, como é que eu posso dizer, meio que políticos. Às vezes eles estavam de bem com Israel, né, com Judá no caso, porque a gente tá falando da parte sul. E às vezes estavam de mal. Então havia momentos históricos, momentos na história em que eles estavam de bem, que não estavam brigando, que estavam aliados, e tinha outros momentos em que eles estavam do lado contrário, estavam querendo o mal de Israel, de Judá, do povo de Deus. Mas aí ele fala todas as regiões da Filistia. Esse a gente não pode esquecer. Filistia, os filisteus, inimigos históricos de Israel, que fizeram mal. Eles tinham uma gana, uma sede de fazer o mal contra o povo de Deus. Lembra o que Davi sofreu e o quanto Davi lutou contra os filisteus? Sansão contra os filisteus. Enfim, os filisteus é muito tempo. Então, Deus está perguntando, o que a Fenícia e a Filistia têm contra mim? Ah, vocês têm alguma coisa contra mim? Pois bem, eu tenho muitas coisas contra vocês. E aí Deus vai pontuar, ele vai sentenciar, porque agora chegou a hora do julgamento, do tribunal. Deus vai expor, vai acusar e vai julgar e vai condenar e vai sentenciar. Então vamos continuar. Então ele pergunta, né? Essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra, que eu acabei de falar. Eis que eu os trarei deste lugar para onde vocês os venderam, e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. O que aconteceu aqui? Deus pagou na mesma moeda.
O que essas nações plantaram, elas colheram exatamente igual. Eles fizeram o mal contra o povo de Deus, contra Israel, contra Judá, contra Jerusalém. Eu falo assim para ficar bem claro, né? Joel profetizou para Judá e Jerusalém, mas o povo de Deus também é chamado de Israel. Então eu dou ênfase, eu repito para vocês entenderem isso, porque não existia mais o reino do norte, Israel, que a gente até viu Oséias, que a gente estudou há pouco, profetizou para as tribos do norte, para Israel. Mas o povo de Deus se chama Israel. Então, por isso que eu falo Judá, Jerusalém, Israel, para vocês não confundirem, certo? Aí o que acontece? Venderam os filhos de Israel, de Judá e de Jerusalém. E agora Deus está dizendo, pois então eu vou vender os filhos de vocês. Vou espalhar os filhos de vocês pelas outras nações também. E nós sabemos que historicamente isso aconteceu, porque essas nações que fizeram mal contra Judá, depois elas foram esmagadas, destruídas por Alexandre o Grande. Venderam para a Grécia e a própria Grécia tratou de esmagar, de pisar, de fazer o mal. Claro, sob, vamos dizer assim, a soberania de Deus. Porque é Deus que estabelece e remove reis. É Deus que muda o tempo e as estações, ele tem tudo e todos ao seu controle. Então a gente estudou isso muito bem, que cada império que vinha tinha um objetivo, mas Deus cuidou de toda, vamos dizer assim, toda a história, Deus dirige toda a história, Deus dirige o rumo da história. Então aqui está diante de um tribunal, né? Deus está dizendo, a sentença é essa, vocês fizeram esses crimes, vocês roubaram meu ouro, vocês roubaram minha prata, vocês colocaram as joias preciosas nos templos de vocês, quer dizer, vocês roubaram, vocês fizeram horrores, pois agora vocês vão pagar por tudo isso. Essa é a vingança. E a vingança pertence ao Senhor. E nós que somos filhos, não devemos sujar as nossas mãos. Nós devemos confiar na justiça de Deus e saber que a vingança pertence a Deus. O dia do Senhor vem. O dia do Senhor está próximo. 9. Proclamem isto entre as nações. Declarem guerra santa e convoquem os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transforme as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga, eu sou forte. Bom, o próprio Deus está convocando os seus filhos, homens de guerra, para uma guerra santa. Convoquem os valentes. Assim como Davi tinha os seus valentes, né? Deus tem os seus valentes. Deus tem homens de guerra. Só que olha que interessante. Não são só soldados específicos, assim, poderio militar. Não. Quem é que trabalha com arado? São lavradores, camponeses, agricultores, foices, né? Então, todos agora são soldados do Deus vivo. Todos agora são soldados do exército do Deus eterno, todo-poderoso, do único Deus, do Criador, do soberano, do Altíssimo. E isso é uma lição para nós. Todos nós somos soldados, nós devemos guerrear, lutar contra o pecado, contra o mundo, contra o inimigo. Somos soldados. Ah, mas eu não estudei teologia. Ah, eu não conheço, eu não sei pregar. Ah, eu não sei evangelizar. Ah, isso, aquilo. Todos que são chamados pelo nome do Senhor Jesus devem cumprir o ID, devem lutar contra o pecado, o mundo e o inimigo. As nossas armas são espirituais e as nossas guerras também são santas e espirituais, são contra principados e potestades. Então assim, essa é a lição. Não importa se tu não tem uma espada, mas tu tem um arado. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim, né? Então, tu não pode largar o arado, a não ser se for para pegar uma espada.
Ah, mas eu não tenho lança. Mas tu tem uma foice. Não importa o que tu não tem. O que importa é o que tu tem em Deus. Tu pode não ter nada, mas em Deus tu tem tudo. Então tu é um soldado e tudo é uma arma. O que tu fala é uma arma. O que tu ora é uma arma. O que tu canta é uma arma. Os louvores são armas. Palavra de Deus é espada. A gente viu a armadura de Deus. Os teus pensamentos leva cativo a obediência de Cristo. Tu destrói mentiras, enganos, sofisma, fortalezas, pensamentos intrusivos, enganadores, mentirosos. Os teus pensamentos em Deus são armas. Tuas mãos, teus pés, onde tu anda, tu é sal da terra, tu é luz do mundo. Tu faz parte de um exército e do exército mais poderoso da terra. Então, tudo e todos podem ser usados para a honra e glória de Deus, para a vitória. Nós somos mais do que vencedores. Nada, nem ninguém pode parar esse exército. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, tudo isso é para que tu saiba que tu é forte em Deus. Que o fraco diga, eu sou forte. Por quê? Porque o Espírito que nos fortalece é o Espírito Santo de Deus. Nós somos fortalecidos em Deus para as batalhas, para permanecer firmes, perseverar. Aquele que permanecer e perseverar será salvo, vai ter a vitória, vai ter a coroa. Então, é muito lindo esse versículo. Isso é uma guerra santa. E nós estamos do lado de Deus. Eles têm Deus como adversário. Nós estamos lutando no exército de Deus. Nós somos soldados de Deus. Então, até o fraco vai dizer que sou forte. E aí a gente lembra de Paulo, que diz que quando tá fraco é que é forte. Por quê? Porque quando a gente é fraco, ou se vê fraco, ou reconhece que tá fraco, a gente perde a força de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E Deus escolheu as coisas fracas, as coisas que não são, as coisas humildes, as desprezíveis, para confundir as que são, as que se acham, as orgulhosas, aquelas que pensam que já ganharam, que já venceram, que estão acima. Não. Diga ao fraco, eu sou forte. 11. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor, que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Então, como eu disse, é um tribunal. E Deus é o juiz, ele é o justo juiz, ele é o santo juiz, ele é o único verdadeiro juiz, né? O juiz com J maiúsculo. Ele vai julgar vivos e mortos. Vai julgar o povo de Deus e as nações estrangeiras. Mas aqui ele está deixando bem claro, ó, que ele vai julgar as nações vizinhas. Porque a Fenícia, a Filistia, esses todos, eles eram vizinhos, fronteiriços. Então, não ia ser fácil eles, vamos dizer assim, se desculparem, porque todo mundo sabia o que eles tinham feito. Então, Deus vai julgar, Deus vai condenar, vai dar o veredito, vai dar a sentença, e eles vão escapar das mãos do Deus vivo? Não. A gente só pode ser salvo com o nome de Jesus. Nós vimos no outro vídeo. 13. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Aqui tem uma simbologia, né? Tem uma ironia, até um sarcasmo aqui, um bom humor da parte de Deus.
Porque a gente lembra dos gafanhotos, lembra da seca, lembra do exército, depois da bênção, da prosperidade, da fartura, dos celeiros, dos lagares, de tudo que a gente estudou. E aí, agora ele fala aqui, peguem a foice e comecem a colher. Do que ele está falando agora? Ele está falando que chegou o tempo da colheita, porque eles pecaram. E a alma que pecar, essa morrerá. Aquilo que tu planta é aquilo que tu colhe. Então, qual é o significado aqui? De que tu vai pisar as uvas, mas não são uvas, são as nações. O lagar está cheio, por quê? Porque eles vão ser mortos, vão ser destruídos. Os compartimentos transbordam, quer dizer, todas aquelas nações vão ser castigadas pela ira de Deus. Porque a gente viu o que eles fizeram contra as crianças, o que eles roubaram, todo o mal que eles fizeram. Então, grande é a maldade dessas nações. Então, chegou a hora da colheita. Fizeram o mal, vão colher o mal. Bem, quem é que a gente estudou? Plantam ventos, colherão tempestades. É isso que aconteceu aqui. 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Então, do que a gente está falando aqui? Do dia do Senhor. Nós começamos o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 falando do dia do Senhor, que é muito sério para nós, porque nós ainda guardamos o dia do Senhor. O mundo acha que isso é uma história, mas a palavra de Deus nos avisa, nos alerta de que o dia do Senhor é uma realidade e que o dia do Senhor está próximo, que o dia do Senhor se aproxima. E aqui está falando, ó, é um dia de decisão, multidões e multidões. Então, é um caráter que aconteceu no passado? Mas é um caráter também que acontecerá no futuro. É algo, tem um conteúdo de passado e tem um conteúdo de presente. Tem um conteúdo de futuro. Por quê? Porque a gente sabe que tem coisas que já aconteceram até nos nossos dias, nós estamos vendo. Então, a profecia, eu tenho falado isso desde o início, tem esse conteúdo do presente, de coisas que estão acontecendo, tem esse conteúdo do passado, porque a gente está olhando, né, para um livro que já foi escrito há séculos, olhando para o tempo de Joel, então é o passado, mas nós podemos olhar para o futuro, que eu não sei se é 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, eu não sei qual é. Mas é no futuro, é no Apocalipse, é no final dos tempos. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Então, o dia do Senhor é um dia terrível, temível, assombroso. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará, eu li errado de novo, fará ouvir a sua voz. O dia do Senhor não é algo que já aconteceu, ponto. Não, aconteceu? Aconteceu. Mas acontecerá. Tu entende isso? Por isso que eu sempre falo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é eterna, ela é dinâmica. Por mais que as pessoas digam, isso já aconteceu, como o Pentecoste. Isso aconteceu em Atos 2. Mas o Espírito Santo, ele é eterno. E ele se renova. Ele reaviva. Ele faz de novo. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. É o que eu disse para vocês. O mundo vai temer, as pessoas vão ficar desesperadas, mas os filhos de Deus, o povo de Deus, vai estar guardado, protegido, refugiado, escoltado. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Eu sublinharia esse versículo, eu marcaria esse versículo. 17. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela.
E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Vimos isso, que Deus governa vivos e mortos, naquela lamentação, naquele lamento que Deus fez contra o Egito, contra Edom. Lembra que citava um por um? Pois aqui, ó, tá aqui de novo, ó. O Egito, uma desolação, e Edom, um exército. E sabemos que os vizinhos, Egito e Edom, fizeram o mal contra Judá. E ali fala, derramaram sangue inocente. Sempre que a palavra de Deus fala sobre sangue inocente, nós devemos acender as luzinhas que tem a ver com criança, tá? Quem que é inocente? Todos pecaram, né? Então, quem que a gente considera, ou quem que o Senhor fala sobre inocente? Normalmente é criança. A inocência, a pureza da infância, da criança. Então, eles derramaram sangue inocente. 20. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Perdão, vou ler de novo. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Encerramos o capítulo 3 de Joel, o livro de Joel, com a vingança do Senhor, o dia do Senhor, mas acima de tudo, com a restauração, a restituição, a renovação, o renovo, o avivamento, uma nova Jerusalém, uma nova Judá. E essas palavras são muito fortes para nós, para sempre, de geração em geração, eternamente. Eu agradeço muito quem acompanhou esse estudo. É um livro muito importante. Gostaria muito que vocês lessem esse livro, porque são 3 capítulos, mas vocês viram como é rico, como é profundo. O que a gente aprendeu hoje com o capítulo 3 de Joel? De que Deus mudará a sorte de Judá e de Jerusalém. Ele vai mudar a sorte do seu povo, vai restaurar, vai renovar, vai restituir, vai abençoar. Deus manda apregoar, convocar, conclamar, proclamar uma guerra santa. O que quer dizer isso? Todos são soldados, todos vão guerrear, todos defendem, todos usam espada, escudo, capacete, couraça, cinturão, calçados, todos são soldados. Todos lutam as lutas do Senhor. E fala para separar, selecionar e suscitar os valentes, os corajosos, os destemidos, os homens de guerra, que eles se apresentem e se preparem, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós queremos saquear o inferno e povoar o céu. E para isso a gente tem que lutar, tem que guerrear, porque o mundo jaz no maligno, porque a mentalidade do mundo é contra Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E o pecado, nós temos que pregar a santidade, somos santos, somos filhos de um Deus santo. É isso que nós devemos fazer. Guerrear essa guerra santa todos os dias. E tu te considera fraco, frágil, vulnerável? A palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte, porque o Senhor te fortalece. A mensagem do livro de Joel, a profecia é: o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor está perto.
Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel.